Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton. É nós e tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu like e, se for possível, deixar um comentário falando bem, falando mal, falando se você concorda ou se você discorda da minha opinião. Beleza? Lembrando que aqui é simplesmente a minha visão, técnica, né, utilizando os gráficos, totalmente pessoal, é simplesmente o que eu acredito, como eu leio, como eu interpreto os gráficos. Beleza? Se você quiser ter um contato, né, mais direto comigo ou com a Ari, manda lá no nosso Telegram, o link vai estar aqui na descrição, aqui embaixo também, para a gente bater esse papo. Fechou? Se quiser seguir a gente aqui também no Instagram, @clinton.oliveira e @arianeoliveira. Beleza pura? Vamos falar um pouquinho da abertura de mercados, falar um pouquinho das nossas perspectivas para a semana, falar um pouquinho de criptos e também um pouquinho de Forex. Beleza? Vamos começar pelo Bitcoin? Semana passada a galera estava com muito medo, né? Geralmente, quando a galera está com medo, o mercado tenta fazer algum movimento de fundo, algum movimento de repique. Mas a gente continua, pelo menos dentro do meu modelo, da mesma forma. Enquanto a gente não tiver, esse aqui é o Bitcoin no gráfico semanal, deixa eu colocar na cara. Esse aqui é o Bitcoin no gráfico semanal. Enquanto a gente não tiver o rompimento desse topo, provavelmente a gente não vai ter novas oportunidades de compras boas, né? Tudo isso aqui provavelmente é ruído dentro disso aqui. Não adianta você ficar fazendo compras aqui acreditando em 80, 90, 100 mil dólares, porque não seria algo tão inteligente, né? A não ser que você pense a muito longo prazo de verdade, que você acredite no ativo, que você, se de fato você faz isso, nem seria tão ideal você ficar olhando o gráfico, tá? São coisas totalmente diferentes. Mas, se você quer ter uma visão para entender o movimento em tese de caro e barato, provavelmente aqui ainda sem ter o rompimento do topo, ele não confirma para a gente a continuidade da nossa tendência, que seria o nosso boss, né? Nosso break-off structure, que é o que a gente fala aí, tem vídeo aqui no canal a respeito do assunto. Então, ele precisa fazer o rompimento dessa região. Depois que ele fizer o rompimento da região, aí sim, a gente vai esperar um recuo e talvez o próximo recuo pode ser em 70, 65, 60 mil, e aí sim seja um preço interessante para comprar. Enquanto ele não fizer esse recuo, né, o ponto mais interessante que eu pensaria em compras, pensando no médio e no longo prazo aí, seria apenas ali próximo na região de 45 mil dólares. Quase tocou, né? Tocou em 49 mil, foi o que a gente já veio traçando, né? Nas últimas semanas, que seria mais ou menos esse movimento, né? A partir do momento que ele fez um topo mais baixo do que o anterior, a expectativa, quando ele perde esse fundo, é fazer novamente um fundo mais baixo. Até agora, a gente está acertando praticamente quase todo o movimento do Bitcoin. Se você tem alguma dúvida, olha aí os vídeos para trás da última semana, da antiga semana, para a gente entender. E agora a gente fez mais uma vez um topo mais baixo do que o anterior. Isso aqui a gente está tentando inverter o fluxo para baixo, a gente está tentando mitigar o preço até um ponto mais interessante, um ponto mais barato para a gente conseguir pensar em compras. Então, o ponto mais interessante para o Bitcoin que eu vejo, pensando no médio e longo prazo, seria próximo da região ali de 42, 43, 44 mil dólares, seria o primeiro ponto ali próximo dessa região aqui na linha pontilhada, ou depois que ele fizer o rompimento da região de topo. Se ele fizer o rompimento da região de topo, vamos esperar um recuo, e aí sim, 60 mil, 55, 65, 70, podem ser pontos interessantes para a gente pensar em compra. Deixa o preço ir, paciente, sem entrar em FOMO, sem ficar tentando adivinhar o movimento do preço, e aí nos recuos a gente vai conseguir pensar em compras, beleza? Isso pelo gráfico semanal. No gráfico diário, o movimento fica um pouco mais claro, tá? A gente teve aqui o movimento que seria esse rally, base rally, que seria o movimento que segurou toda essa pernada, né? Aqui foi o nosso movimento de mitigação até a região do nosso antigo rally, base rally, tocou ali na nossa região de demanda e o preço subiu. Top. O problema agora é porque a gente tem um topo
mais baixo do que o anterior, mais baixo que o anterior, a gente tem um fundo mais baixo que o anterior, um fundo mais baixo que o anterior e, mais uma vez, um fundo mais baixo que o anterior. E a expectativa é que isso aqui seja um movimento de topo, na expectativa de perder essa região de fundo e dar continuidade a esse movimento secundário do preço. O nosso movimento primário, né, pensando na região semanal, ainda teria espaço para recuar até essa região ali de US$ 45.000, US$ 44.000. No curtíssimo prazo, a gente pode estar tendo um movimento secundário, entendendo que nós temos já, estamos tentando formar topos e fundos descendentes, e a tendência, né, ela é formada de topos e fundos ascendentes e topos e fundos descendentes. Então, aqui dentro do gráfico diário, a gente pode estar tentando buscar um topo em relação ao último topo, na expectativa de perder a última região de fundo e tentar mitigar a região dos 44, 45 mil doletas. Beleza? Ponto interessante, como eu gosto de olhar, a gente teve pancadas fortes, né, de baixa nos gráficos maiores. Então, provavelmente ali onde eu queria ter o RSI no 240 minutos acima da região de 70, para de fato tentar buscar esse topo mais baixo do que o topo anterior. Ele não chegou aí em 70, né, então não me deu uma oportunidade de venda assim tão tranquila. Ainda mostra que tem espaço para ir lá. Então, até agora aqui tem uma ideiazinha de um equal highs, e que se ele for lá capturar essa liquidezinha e o RSI ficar acima de 70 aqui, no 240 minutos, provavelmente seria uma ideia melhor para a gente entender o topo mais baixo do que a relação ao último topo, entendendo pelo 240 que essa seria a nossa pernada de baixo, aqui seria a nossa região de prêmio de desconto para a gente traçar. Beleza? Vamos só organizar aqui, seria mais ou menos essa visão aqui, ó. Vamos puxar daqui. Aqui bonitinho. A gente conseguir tentar entender o movimento. Então, aqui, de fato, nós já estamos aqui próximo dessa região, que é uma região acima da região de 50%, é uma região cara, né? A expectativa do preço seria perder o último fundo, mas o ideal mesmo seria o RSI acima de 70, né? No 240 minutos, tocando aqui próximo dessa região, e aqui sim seria um ponto interessante para a gente entender que seria um topo mais baixo do que o topo anterior, na expectativa de vir perder a região dos US$ 49.000. Beleza? Essa seria a minha leitura mais eficiente para o Bitcoin. Pensando em algum argumento comprador, né, dentro do movimento 240, a gente não ia conseguir. Talvez um tempo gráfico menor, aí sim fica um pouco mais claro aqui. Os 60 minutos talvez pode estar tentando formar esse movimento, que seria o movimento, né, essa pernada de alta. Os 60 minutos inverte o fluxo, aqui a gente tem um movimento de alta, aqui seria as nossas pernadas referências, né? Aqui no curto prazo, a gente pode até entender esse rally, base rally, né? Então, abaixo dessa região, a gente já pode entender como uma região barata. Pensando em trades, tá? Em trades de curto prazo, provavelmente aqui pode estar dando uma oportunidade aqui dentro desse segundo point também, a favor do movimento, para a gente tentar mitigar a nossa região que a gente quer lá em cima, para a gente conseguir fazer a nossa venda estopando essa região de equal highs. Beleza pura? Essa seria mais ou menos a minha visão para o Bitcoin. Ethereum semanal, né? Eu sempre gosto de operar o Bitcoin bem alinhado em relação eu sempre gosto de operar as altcoins bem alinhada ao Bitcoin. Aqui fica um movimento até mais claro, né, do que eu desenhei para vocês. Aqui a gente tem um topo mais baixo do que o anterior. Esse aqui era o nosso último fundo, esse aqui era o nosso key level do movimento semanal. Se você não sabe o que é key level, tem vídeo aí no nosso canal. Aqui também foi onde ele tentou defender, e a partir desse momento ele está invertendo o fluxo do semanal, tentando formar topos e fundos descendentes, e todo repique que ele fizer seriam argumentos para a gente poder conseguir pensar em vendas a favor do movimento. Operar a favor da tendência significa que quando o preço cair em uma tendência de alta, eu vou comprar. Quando o preço subir em uma tendência de baixa, eu vou vender. Beleza pura? Então, seria mais ou menos essa a minha visão do Ethereum, né? No diário fica tudo até um pouco mais claro, né? Aqui seria a nossa pernada que a gente deixou marcado lá, né? A partir do momento que ele perdeu, todo repique que ele fizer vai ser argumento para a gente conseguir pensar em novas vendas. Beleza pura? Solana.
bem parecido com o Bitcoin também, né? Mesma ideia, mesmo princípio, a gente fez topo mais baixo que o anterior, aqui foi o nosso último fundo, está tentando perder, como não fechou abaixo, então a gente não confirma, né, o rompimento de fundo, a gente precisa ter de fato o candle fechando abaixo, então o Solana fica até um pouco mais complicado para a gente operar. Um lado para quem a gente pode entender, com certeza, né? Isso aqui sendo a nossa pernada principal, traçando nosso prêmio de desconto, provavelmente a gente já está próximo de uma região de prêmio, uma região cara, para tentar operar a favor do movimento da venda. Um outro ponto também que pode ser bastante interessante é esse candle aqui, provavelmente pessoa física, né, o varejo está entendendo que quando rompeu esse candle aqui, deu uma oportunidade de compra simplesmente pelas sombras inferiores. Só que sombra inferior, com certeza, demonstra força compradora, mas também demonstra muita liquidez. Eu sei que o stop de todo mundo que está comprado Solana está aqui embaixo. Então, provavelmente, se eu sei, o GPI também sabe. Se ele precisar de liquidez para montar ou desmontar alguma posição, ele sabe onde capturar. E o problema dessa operação é simplesmente porque o risco-retorno não compensa. Se você entender que você vai comprar aqui, quando rompeu a máxima, que é o que a pessoa física faz, que o varejo faz, colocar o seu stop aqui embaixo, o seu risco-retorno de pelo menos 2 para 1 fica bem aqui em cima, fica muito longe, fica muito longo, né? Por mais que chegue lá o preço, por mais que dê alvo, no médio e no longo prazo, provavelmente não vai ser lucrativo esse tipo de operação. O stop é muito grande, não o stop financeiro, né? Porque o stop a gente vai ter que ajustar de acordo com a nossa margem, né? Não existe stop grande. Mas o movimento que ele precisa fazer de 2 vezes, 3 vezes o seu risco, o que você aceitou perder, é um movimento muito amplo. E geralmente não é tão satisfatório o resultado final. Beleza? Então seria mais ou menos essa visão. Se fosse pensar em algum argumento aqui, seria tentando entender o movimento vendedor e para estopar todo esse pavio aqui que a pessoa física está enxergando que, porque é uma sombra superior, tem força compradora. E de fato tem, mas o stop dessas pessoas estão aqui. Se o GPI precisar montar algum argumento, alguma posição, ou desmontar alguma posição, ele sabe onde capturar. Beleza? E o Ethereum como o Bitcoin, eu sempre gosto de operar entender o movimento do mercado de alta quando esse gráfico está subindo, né? E a gente pode entender que o ponto de impulsão desse gráfico foi aqui, e a gente teria um pontozinho aqui, que seria essa regiãozinha aqui, como um ponto de possível parada do preço, né? Então, tem espaço, né, para o Ethereum perder valor em relação ao Bitcoin. O Ethereum perdendo valor em relação ao Bitcoin significa que o Ethereum tem que, se o Bitcoin subir, o Ethereum tem que subir menos, ou se o Bitcoin cair, o Ethereum tem que cair mais. Então, a ideia, né, que mostra que ainda tem um pouquinho de espaço para a gente conseguir pensar em compras melhores, pensando no médio e no longo prazo para o mercado cripto como um todo. Aqui seria o nosso primeiro ponto de possível parada do preço, e depois o último ponto seria próximo dessa região, com muita calma e paciência, porque isso aqui seria o nosso movimento primário, isso aqui seria o nosso movimento secundário, beleza? A gente não teve rompimentos dos últimos topos. Então, a gente está falando que a gente tem topos mais baixos do que os anteriores. A expectativa de formar fundos mais baixos do que os anteriores. É assim que a gente opera a favor de uma tendência. Beleza? Aqui é o. Vamos falar do ouro logo? O ouro a gente falou semana passada, na última semana e nessa também, na última semana, né? Que o ideal seria. A gente não consegue comprar, né? Ouro. Tem que esperar algum repique abaixo dessa região aqui, entendendo algum movimento de captura de liquidez para ser alguma compra a favor do movimento de alta. Esse seria o nosso movimento de alta. Eu vou esperar um recuo para eu poder comprar. Não vou comprar aqui, né? O ouro daqui pode subir infinito, que eu não consigo comprar. Eu preciso que ele recue, preciso que o preço caia. Aí sim eu vou conseguir pensar em alguma compra. Aqui seria o nosso movimento de possível ponto de parada do preço, né? Então, isso aqui seria um rally, base rally, né? Um movimento de alta. E aqui a gente tem semana retrasada, ele fechou acima da nossa região, seria o nosso equal highs, que a gente tinha deixado marcado. Nessa semana que passou agora, que fechou sexta-feira, ele conseguiu fechar abaixo. Depois vocês traçam a linha lá, vocês vão entender. Se ele perder essa região, provavelmente vai ser um movimento de spring, vai tocar mais ou menos próximo dessa região, para voltar na linha, defender o preço médio dele e provavelmente terminar o movimento aqui. Isso seria o movimento mais provável, né? O movimento que eu espero para o ouro. Então, muita atenção. Se ele perder essa região, deve acelerar o movimento até aqui, assim, mais ou menos, voltar na linha e dar continuidade ao fluxo de baixa. Comprar aqui, infelizmente, não consigo comprar um ativo em máxima histórica.
beleza? No diário, acho que nem precisa ver muita coisa, né? Mas é só para a gente entender, aqui foi a nossa referência, aqui é a nossa manipulação, aqui ele tentou fazer uma nova manipulação, está ali tentando defender o preço médio dele, né? Aqui tentou montar uma estruturinha de call lows, então a ideia é mais ou menos essa, né? Se perdendo ali a mínima do semanal, vai acelerar para vir buscar pelo menos essa região, e a gente sabe que aqui vai ter região de liquidez, né? A pessoa física está enxergando isso aqui como um suporte, né? E suporte sem demanda não serve de nada. Então, provavelmente a expectativa é vir nessa região que a gente marcou lá embaixo. Aqui sim seria um ponto interessante que eu pensaria em comprar ouro. Antes disso, eu procuraria perder a mínima do semanal, operar apenas pontos na venda. Caindo, espera aqui, traz um order blockzinho aqui quando surgir e opera a favor do movimento vendedor para o ouro. Fechou? É, DXY. DXY. No semanal, a gente está dentro de uma estrutura, né? Que a gente tem essa pernada aqui, que é a pernada que rompe. Opa, é a pernada que rompe essa região de topo, tentando inverter o fluxo, e a expectativa era romper essa região. A partir do momento que ele não rompe essa região, tudo isso aqui fica sendo ruído, né? E o ideal é entender que se ele manipular a extremidade inferior, eu vou operar a favor de um movimento comprador. Se ele, vou colocar de verde aqui, a favor do movimento comprador. Se ele manipular a extremidade superior, provavelmente eu vou operar a favor de um movimento vendedor aqui, entendendo essa região como ruído, uma região de equal highs ou uma região de equal lows pelo semanal. Quando eu coloco o gráfico diário, a gente pode até entender, né? Pelo gráfico diário, a gente fez um topo mais baixo que o anterior, o mesmo argumento ali do Bitcoin, a gente perdeu essa regiãozinha, essa microestrutura, esse movimento micro, né? Dentro do movimento que seria o macro, que seria essa pernada de baixo aqui, e a expectativa seria vir testar, né, essa região, um repique pelo menos aqui até próximo dessa região, e aqui sim entender algum movimento vendedor para o DXY, né? Seria mais ou menos o oposto do que está acontecendo no euro contra o dólar. O euro contra o dólar dentro do semanal está bem similar, né? Bem parecido. A gente teve essa região, essa pernada perder na região de fundo, então aqui seria a nossa defesa do médio. Tudo isso aqui também seria uma região de ruído para a gente operar exatamente igual a gente falou ali no DXY, né? A gente não sabe se isso aqui é um topo ou um fundo, entendendo tudo isso como ruído. Quando eu coloco no gráfico diário, aí sim, as minhas microestruturas, eu tive, né, esse fundo mais alto, pode ver, eu tive esse fundo mais alto que o fundo anterior, tive o rompimento dessa região, então aqui no micro eu tenho um movimento de alta, né? Mais uma vez, a expectativa é que no recuo eu consiga comprar. Aqui pode ser uma região de indústria, então a expectativa é que o DXY caia, capture liquidez, e aí sim a gente consiga operar a favor de algum movimento comprador aqui próximo dessa região. Beleza? S&P 500, sei que a Ari fala, mas vamos só para a gente entender. O S&P parou exatamente onde a gente falou, né? Na semana passada, a gente desenhou o movimento do S&P 500, a galera estava com medo, falando de Buffett, falando de um monte de recessão, falando um monte de coisa, mas, de fato, aqui seria o nosso ponto mais interessante de possível ponto de parada do preço a favor do movimento de alta pelo semanal. A gente fez praticamente quase perfeito. Agora, né, o movimento secundário, a gente entendeu que o semanal, o ponto de possível parada do preço seria próximo dessa região, deu certo. Agora, o movimento micro seria um movimento de drop, base drop, seria um movimento de queda, né? E que provavelmente aqui próximo dessa região seria argumentos vendedores a favor do S&P 500. Então, de fato, o S&P 500 aqui próximo dessa região, eu estaria olhando por vendas, né, e não mais por compras. O ponto de compra já passou, né? A gente teve essa região aqui entendendo esse movimento aqui como um rally, base rally. Aqui foi uma região de indústria, capturou liquidez abaixo dos 50% e subiu. Agora ele está mitigando até a região mais cara, né? Para a gente entender o micro, tentando reverter o movimento macro na expectativa de vir perder essa região de fundo. Beleza? Essa seria a nossa visão para o S&P 500, que vai estar bem parecida com o Nasdaq, provavelmente exatamente o mesmo gráfico, né? Nasdaq também, a gente praticamente cravou o movimento lá de onde seria o nosso possível ponto
de parada do preço, próximo dessa região desse fair value gap, a região de 79%, e ele está fazendo o mesmo movimento. Aqui foi o nosso movimento micro, que seria um drop, base drop, movimento de queda, e agora ele vai mitigar até o ponto mais caro a favor do movimento micro. Então aqui, de fato, é o ponto mais interessante, mais importante para o Nasdaq. Se ele tocar aqui, conseguir romper, a expectativa é de alto, o micro se alinhou com o macro. Se ele perder se ele tocar aqui e sentir, a expectativa é de vir perder essa região de fundo, beleza? E por último e não menos importante, Dow Jones. Bem similar também, né? A diferença do Dow Jones é que ele manipula a região ali, igual a gente viu ali no ouro. Isso aqui é uma base, né? Ele montou uma base, manipulou a extremidade superior da base, então a expectativa é que o preço caia, né? Vem aqui apenas defender o preço médio dele, tocar próximo dessa região e dar continuidade. Aqui seria o nosso key level do movimento, né? Então, o ponto mais interessante para a gente pensar em alguma compra seria abaixo ou aqui, próximo dessa região. Perdendo essa região aqui, vai acelerar o preço, aqui seria o key level do movimento, tocando, aí sim seria ponto interessante para a gente pensar em compra no Dow Jones pelo semanal. O movimento de queda já está até mais forte do que no S&P e no Nasdaq. Essa regiãozinha no diário foi o que a gente viu, né? Aqui é o nosso movimento de spring, ele pode estar vindo aqui apenas defender o preço médio dele, que vai coincidir com a nossa análise lá do S&P e do Nasdaq, para ele dar continuidade a esse fluxo, estopar essa região de inducement, né, e capturar a liquidez nos pós lá de baixo que a gente viu através do semanal. Beleza pura? Então é isso. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu like e tamo junto. Beijo, feliz Dia dos Pais para todos os pais, traders aí que clicam muito. A gente se vê na próxima semana com mais uma abertura de mercados. E é isso aí. Bons trades para todo mundo, boa semana e tamo junto. Um beijo, um abraço e fui!